Olá, muito bom dia. Agora faltando 1 minuto para as 10. Tá começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica, é o Morning Show. Vem com a gente até as 11h30, seguimos por aqui informando, prestando serviço, divertindo também, por que não? Tudo isso a gente vai levar nesse papo de terça-feira, 14 de novembro de 2017. Dilma, o retorno. Na Alemanha, ex-presidente diz que o Brasil precisa se encontrar e que o PT não deve ter espírito vingativo nas próximas eleições. Aspas dela aí. É preciso perdoar quem bateu panela. Fecha aspas, afirmou a petista. Adeus, MC Itália. Azzurra, ma come mai azzurra? Só empata com a Suécia e pela primeira vez desde 58 fica fora da Copa do Mundo. Não tô acreditando nisso. A coisa tá russa para os nossos camaradas italianos, hein? Novembro Azul, nesse mês especial voltado à prevenção, ao tratamento do câncer de próstata, a gente recebe aqui nos estúdios do Morning Show um dos maiores especialistas na doença, o oncologista Fernando Maluf. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Eu já adianto aqui a tua participação pelo WhatsApp, hein? Pode mandar perguntas pro Dr. Maluf. Ele vai falar sobre essa questão aí que acomete grande parte dos homens brasileiros. Se o câncer de mama é o câncer de maior incidência entre as mulheres, o câncer de próstata é o câncer de maior incidência entre os homens no mundo todo. E o Dr. Maluf vem falar sobre essa questão oportunamente neste que é o Novembro Azul. Mande perguntas, dúvidas, conte aí casos, experiências vividas. 931171009 é o nosso WhatsApp para você interagir e participar. Fiquem à vontade, aguardamos a sua participação aqui no Morning, tá bom? Pode ser em áudio ou em vídeo. O número de novo, vai lá, 11-931171009 para você tirar a sua dúvida com o Dr. Maluf, que fala sobre câncer de próstata daqui a pouco aqui no programa. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Você também tá triste como eu. Meu. Eu tô sabendo. Cara, tô muito decepcionado. Você sabe, né, Ed? Sei. Política internacional, física quântica, são aqueles assuntos que me são caros, assim como o futebol mundial. Coisas que me seduzem, que eu gosto, que eu estudo, passo horas pensando nisso. E como é que eu vou viver uma Copa sem Azzurra? Confio em você, Paulinho. De Paolo Maldini, Franco Baresi, Nossa! Silvio Piola, Uau! Roberto Baggio. Você foi longe, hein? Federico Fellini, não, desculpa, esse é cineasta, né? Giuseppe Tornatore. Foi uma piada que eu quis fazer agora. Mas é sério, a Copa do Mundo sem a Itália não dá, meus queridos. Não dá. Como é que a gente vai fazer isso, entendeu? É tipo o quê? Avião sem asa? Fogueira sem brasa? Né? Vamos refletir sobre isso. Você ficou triste? Não, você vai pôr essa música, eu vou até chorar aqui. Você nem gosta de futebol, Paulinha. Por isso mesmo, poxa! Cara, a Itália me ajudava a querer entender o futebol, a querer prestar atenção no lance. Quando eles passavam em câmera lenta, era um momento especial pra mim. Pois é. Entendeu? E agora é hashtag avião sem asa, Copa sem Itália. E você continue esse pensamento no Twitter. É uma hashtag maravilhosa, é um manifesto. Eu sei que vocês vão ter um gif, vocês vão ter uma imagem de uma coxa maravilhosa com aquele meião, aquela chuteira. E a gente vai pensar mais sobre isso e colocar esse programa entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa semana pra ter prêmio pra vocês. Hashtag avião sem asa, Copa sem Itália. Pra seguir no clima, Vamos ficar também sem o MC Itália, né, Edgar? O que é MC Itália que você falou aí? MC Itália, cara. Tem sempre um MC Itália. O que é isso? Tem sempre um. Seria o Mac Itália? É Mac Itália? Errou! Vocês vão fazer propaganda aqui? Meu. Eu só faço propaganda ganhando uma grana, pô. Vocês estão fazendo propaganda de graça? É o Mac Itália, pô. Sabe que é a tradição já, sabe tem que todos os países. MC Itália é o funkeiro, tá fazendo super o sucesso. MC Você tá por Itália, fora, meu. Pavarotti inaugurou essa categoria aqui. Você sabe o que é a Itália fora da Copa, Paulinha? É la pasta senza formaggio, Paulinha. Você aí, tá vendo? Ou seja lá o que isso quer dizer, né?
Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Esses são alguns destaques, como eu falei, do Morning Show. Você pode assistir ao programa também, além de ouvir pelo rádio. É só baixar o aplicativo da Jovem Pan, também pode pelo nosso portal, jovempanfm.com.br. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Tem o Instagram, tem o nosso perfil do Facebook também com conteúdo extra por lá. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente gosta, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning está apenas comentando. Vamos falar de política na abertura aqui, nosso primeiro tema do Morning Show. Olha só como é que são as coisas, hein? No sábado, o senador Aécio Neves admitiu pela primeira vez que o PSDB desembarcaria da nau de Michel Temer. Vocês lembram disso aí? Foi há pouco tempo. Cauteloso, o mineiro disse que o partido sairia do governo da mesma forma que entrou, pela porta da frente. Bom, a fala do Aécio mal tinha esfriado, né? Quando ontem o tucano Bruno Araújo pediu demissão do Ministério das Cidades. É um assunto para ele. José Maria Trindade. Trindade, a saída dele precipita aí dois movimentos, de uma vez só, né? Primeiro o desembarque do tucano, né? E a reforma ministerial. Desembarque tucano, né? No geral, ele simboliza o desembarque do partido todo aí no apoio ao presidente Michel Temer, embora o partido ainda assuma aí o compromisso com as reformas, tal, mesmo estando fora do governo aí. Agora a pergunta é para você. E agora, José, como é que ficam as coisas? Bom dia. Pois é, muito bom dia. O segundo desembarque pode ser da PPP. É a ministra Luiz Linda, que se diz pobre, preta e da periferia, né? Ela também tá pensando em pedir demissão. Vamos então aos bastidores. Ontem, conversando com tucanos, me disseram que quando o Joesley Batista abriu aquela delação premiada bomba, o ministro, né, que ainda é ministro Bruno Araújo, estava numa mesa com tucanos, se levantou e disse que pediria demissão. Só que quando ele chegou no ministério com a carta de demissão já pronta, ele viu que o presidente Michel Temer convocou uma coletiva, um pronunciamento oficial. Aí ele esperou, achava que era a renúncia do presidente. Todo mundo tinha ali a impressão de que o Michel Temer renunciaria naquele momento, mas não, ele decidiu enfrentar. E aí Bruno teria perdido aquele momento da saída, né? Ele se considera diferente, Edgar, dos outros ministros aqui na esplanada. Isso porque ele foi líder do PSDB e tem uma defesa ali daquela ala que quer sair do governo, os tais cabeças pretas do PSDB. E aí ele foi ficando. Agora ele chamou os outros ministros para uma conversa. Gente, vamos sair em bloco. Os outros ministros não toparam. Ontem, depois de uma solenidade no Palácio do Planalto, a entrega de um cartão lá de reformas em casas populares, que era do Ministério das Cidades, né? Ele foi ao gabinete do presidente Michel Temer, apresentou o pedido de saída, de renúncia, e o presidente aceitou, não podia fazer outra coisa, né? Bruno volta para a Câmara e ficam 3 ministros ainda do PSDB. O presidente licenciado Aécio Neves fala em saída pela porta da frente, mas pelo visto aí, será uma saída para todos os lados, pela tangente, pelos lados e talvez pela frente também, né? Vamos lá, Tonholi, a essa altura, como é que você analisa isso aí? Deixar o governo enfraquece ou fortalece o PSDB? Na tua opinião, isso acontece tardiamente ou não deveria acontecer? Aliás, eu estou dizendo isso sobretudo pelo que diz respeito aí às pretensões presidenciais do partido, né? Quando o PSDB foi fundado, o PSDB alegava que o PMDB era um partido fisiologista. Pois bem, esse fisiologismo vai se expressar na oferta do Ministério das Cidades para pagar tributos para aqueles que votaram a favor do Michel Temer e não tiveram emendas parlamentares liberadas a consenso. É um pagamento para loteamento do partido. Mas nós temos também aí... É o DACA, né? O toma lá já foi o DACA. A famosa frase que o ministro Roberto Cardoso Alves, o Cardozão, falava no governo Sarney, né? A questão é... Nós temos também uma luz de fundo, um backlight aí, que é a movimentação com relação à presidência da República. Nós temos o Aécio Neves, que quer apoiar
o João Dória ou um outro candidato, e pode, ou Marconi Perillo, e pode até fazer uma aliança com o PSD do Henrique Meirelles, lançando o Henrique Meirelles à presidência e propondo o crescimento econômico. Lembrando que o Henrique Meirelles foi presidente do Banco de Boston, tem aí 650 e poucos milhões aplicados com o dinheiro que ele ganhou honestamente, e tem uma aposentadoria do Banco de Boston equivalente aí a uns 50 mil reais por mês. Ele não precisa de dinheiro, é um cara honesto. Do outro lado, nós podemos ter o Geraldo Alckmin, obviamente do PSDB, saindo fora do PSDB e se aliando ao PSB do seu vice Márcio França. Caramba, hein? Você acha que isso é possível, Tonholi? Sim. Uau. Sim, é possível. É possível, muito provável, aliás, que o Alckmin desembarque do PSDB e vá para o PSB do seu vice Márcio França e ofereça uma candidatura à parte. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Zé Maria Trindade, levando em conta o fisiologismo do PMDB, se liberar o Ministério das Cidades para o PMDB, não vai ser um óbice dos pagamentos do que o Temer ficou devendo para quem o protegeu nas votações. E aí, Trindade? Pois sobre aí essa aliança do Alckmin com o PSB, isso é importante até porque o Márcio França é claro, candidato ao governo de São Paulo e seria uma aliança nesse sentido. Agora, aqui o Bruno, ele saiu, Tonholi, porque é candidato ao Senado por Pernambuco e lá no Nordeste ficar próximo do presidente Michel Temer é um sinal certo de derrota eleitoral, né? Ele está muito mal no Nordeste. Agora, sobre essa divisão do PSDB, aliás, do Ministério, esse espólio do PSDB, fica muito claro que o presidente Michel Temer já não é mais o dono do próprio governo. Ele não nomeia mais. Quem nomeia é o grupo, né, de aliados, inclusive o PMDB e o Centrão. O PSDB está fazendo um movimento de deixar os ministérios e continuar ali incrustado no governo através dos cargos nos estados e nos municípios. Esse ministério, por exemplo, ele é muito importante, o das cidades. Tem uma verba monstruosa e uma capilaridade muito grande, com projetos populares, então um canhão político, né? E o PSDB quer manter esse segundo escalão. Indo para lá o PMDB, é possível fazer esse acordo. O presidente Michel Temer está pensando agora, Tonholi, em ampliar essa reforma, né? E antecipar, inclusive, algumas mudanças que seriam feitas em abril, na desincompatibilização dos ministros. Ele não quer nomear alguém que vá sair em abril, isso é lógico, né? Valeu. Quer completar, Tonholi? Perfeito. Trindade, obrigado, viu? Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Olha, bom dia a todos. Só para pegar a carona aí, você tocou num assunto que é assim, vamos lá, a fragmentação do PSDB, que já saiu da fragmentação do PMDB que você falou lá. Temos aí a possibilidade, pelo menos se aventou a possibilidade de ir não podendo concorrer pelo PSDB, que o Dória teria portas abertas no DEM. Agora você falou que o Alckmin pode ir para o PSB, caso tenha contrariado também aí o seu desejo de concorrer à presidência. Desse lado, temos essa divisão ainda fortalecida pelos tais cabeças pretas, que ainda separam e dividem mais o partido. Do outro lado do espectro, tem na esquerda o PCdoB lançando candidatura própria, Lula aí na dúvida se vai ou não vai, quem assumiria caso ele não pudesse concorrer, Ciro Gomes correndo aí também por fora como uma alternativa à esquerda. E fica a pergunta, cadê o novo nisso, né? Cadê o desejo... Você ia falar, e fica a pergunta, quem vai ficar no trono de ferro de Game of Thrones? Cadê o novo, né? Dr. Ray, né, Edgar, tá se candidatando também. Meu Deus do céu. Como a gente tem insistido aqui muito, apesar de nós termos nomes antigos, dinossauros aí recorrendo à busca do poder, nós ainda temos Mavericks, pessoas que mesmo famosas correm por fora, porque por enquanto tá bipolarizado Lula-Bolsonaro. Então, na verdade, vão se começar a fazer testes para ver qual teria mais o rosto do eleitor fora dessa bipolarização Lula-Bolsonaro. Por enquanto, a gente não tem nenhum nome forte se fixando. Se fue.
Triste. Gugu. Não vai pra Copa? Vai, Gugu. Bom, conforme a gente falou aqui nos destaques, a seleção italiana está fora da Copa do Mundo de 2018, a Copa da Rússia, para infelicidade geral, não só dos italianos que moram aqui no Brasil, né, como também para toda a comunidade espalhada pelo mundo. Como é que foi possível isso, Vini? Explica pra gente essa história triste. Não teremos em 2018 o Márcio Canuto, né, nas cantinas italianas. Não teremos o Mac Italia, né, o tradicional Mac Italia, entre outras tradições aí da Itália na Copa do Mundo. Uma seleção que é tetracampeã e é a única campeã mundial aí a ficar fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018. O que aconteceu, né, Edgar, que a Itália se complicou ali durante a repescagem, caiu, é verdade, num grupo difícil com a Espanha. E aí as eliminatórias europeias, o que acontece? É só o primeiro que se classifica direto, né? O segundo acaba indo sempre para a repescagem. Então a Espanha largou na frente, garantiu a vaga na Copa, e a Itália foi para a repescagem e pegou justamente a seleção mais difícil que ela poderia pegar na repescagem, que era a Suécia. A Suécia se classificou em segundo, num grupo muito difícil também, que tinha a França, e tinha a Holanda. A Holanda que também ficou fora da Copa. Também é uma seleção forte que ficou fora da Copa, mas não é campeã mundial. E aí a Suécia venceu o primeiro jogo contra a Itália por 1-0 e ontem 0-0, não deu pra Itália, tá fora da Copa, Edgar. Será que a gente pensa no clube, lembra do Clube dos 13? Ainda tem o Clube dos 13? Podia ter o Clube dos 13 no Mundial, né? Exatamente. Aí seria um tapetão também, né? Exatamente. Ó, quem nos acompanha aqui em imagens, pelos nossos canais, pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, pelo aplicativo, tá vendo aí a foto, né, daquele dia fatídico, né? O Baggio, que o Baggio erraria o pênalti. Exatamente. A Itália foi campeã em 2006 e desde lá ela vive realmente uma crise, não tem um grande jogador, né, um jogador de nome na seleção italiana. Paulinha, Em 2010, eles ficaram em quarto lugar na Copa do Mundo. Em 2014 também não se classificaram. Quarto lugar que eu digo na fase de grupos, tá? Em 2014 também não passaram da fase de grupo, ficou em terceiro. E agora nem para a Copa foi, né? Então já há uma crise. Muitos estão colocando aí nas costas do técnico Gianpiero Ventura, né? Que é um cara que não tem também... muito nome lá na Itália, enquanto tem outros técnicos italianos de mais nome, como o Ancelotti, o Conte, o Allegri. E aí o que fica também, Edgar, como uma pena aí, é a não participação do Buffon, né, o goleiro italiano, que é um dos grandes nomes aí Paulinha nem citou futebol aí, mundial, né, Paulinha? O Buffon... Então, ele ficou super chateado, né, Vini? Chorou. Porque não vai conseguir. Ele ia bater o recorde, Paulo. Ele ia tempos, né? Ele ia participar da 6ª Copa seguida, Edgar. Então depois do jogo ele até chorou bastante. Tem essa imagem aí, Bruno? Do Buffon chorando? Vamos ouvir. Non per me dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante. É triste. Não digo. Faz a tradução aí, Gugu. Estamos muito chateados de ir para a Copa. Então, Edgar, e outra cena curiosa do jogo ontem também ele se desculpa, pô, coitado do Buffon. O meio-campista da Itália, o De Rossi, que não é conhecido lá por suas qualidades ofensivas, né? E no final do jogo o técnico chamou ele para entrar em campo. Só que a Itália precisava vencer, precisava fazer gol. Aí ele se recusou a entrar em campo e falou: eu não, põe o Insigne, que é atacante, nós precisamos ganhar, nós precisamos fazer gol. Quer dizer, até o De Rossi, que estava no banco, contestou a decisão do treinador. Então tá fora, são 29 seleções que já estão classificadas, faltam apenas 3. Temos aí jogo hoje, amanhã e na sexta-feira, e 3 vagas para Honduras ou Austrália, Nova Zelândia ou Peru, Dinamarca ou Irlanda. São as 3 seleções que vão completar aí a Copa da Rússia em 2018. E eu fico triste pelos italianos, porque quando o Brasil é desclassificado de uma Copa ou tem algum resultado trágico, nós temos alguns consolos, né? O Galvão Bueno é um, sempre com aquele discurso inflamado, né, que acaba nos consolando. E outro também, justamente na Copa do Mundo de 2006, foi o discurso do Fernando Vanucci, né, o jornalista Fernando Vanucci. Você tá zoando. Exatamente, que serviria hoje também para a Itália. Vamos ouvir esse discurso aí do Vanucci. Claro que
E eu também estou inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Tempo nós vamos ter para esquecer. Tempo nós vamos contar quando a Dilma fez essa declaração. Parece mesmo, né? Fernando Ele não Vanucci, esquece das que coisas. tomou, ele mesmo diz, né? Relata que nesse dia ele tomou alguns vinhos, né? Misturou com remédio. E aí acabou Vinou no ar. entrando no ar um pouco alterado. Mas tá aí, Edgar, uma pena, né? Itália pena. fora de 2018, mas também com justiça. E aí a internet acabou fazendo os memes aí, né? Acabou a paz. Aí o Totti, né? Personagem italiano do Tony Ramos também. Olha lá, o Pirlo no lugar do Neto. Pirlo, né? puta. Pane! Não é pão, né? Pane! Controle remoto, que agora vai servir para os italianos assistir a Copa do sofá. Olha. O Mac Itália que não vai ter. Enfim, são muitas piadas aí que foram feitas com essa eliminação da Azzurra para a Suécia, Edgar. MC Itália, foi demais, né? MC, cara, é brincadeira, meu. Non dimenticherò mai tutti italiani, cittadini d'Italia. Vamos lá, eu tô triste também, porque a Azzurra é Azzurra, né? Sempre será Azzurra. Vamos lá, vamos girar o programa, vamos continuar falando de futebol, Vini? Vamos ainda seguir na peleja aí entre quatro linhas? Ah, é, verdade. Vamos lá. Verdade, já tinha me esquecido. Vamos lá. Vamos lá. Quem também tá com um lenço aí pesado, aí todo encharcado, é a torcida santista, né? Tomou um 2 a Nem vi o 0. professor Vila hoje. É, o Vila tava Eu sempre quietinho. encontro com ele, acho que ele passou ali meio que escondido. Mas já, todo Deixa mundo... eu perguntar pra ele. Ô, Não, não professor, quero falar de futebol hoje. professor Vila, não, que você ficou muito triste, você nem tocou no assunto. Não quero falar de futebol, não vou falar. Então, Edgar, é o seguinte, o Santos apenas antecipou que todo mundo já sabia, né? Não vai ser campeão brasileiro. Aliás, o Santos não vai ser, o Grêmio não vai ser, o Palmeiras não vai ser. O campeão brasileiro 2017 será o Corinthians, né? Tá muito perto, 99% de chance. E aquele mas que você disse que não matematicamente- seria, será, né, Vini? É, exatamente. A gente tá preparando Mas material sobre você. só erra quem não mureteia, quem não fica em cima do muro. Quem dá opinião, às vezes acaba realmente errando, né? E aí o Santos perdeu ontem e agora tá fora matematicamente, né? Perdeu pra Chapecoense e o Palmeiras e o Grêmio ainda tem algumas pequenas chances aí, Edgar. Sim. Mas o Corinthians amanhã vencendo o Fluminense em casa confirma aí o título brasileiro 2017. O professor não quer comentar mesmo? Não. Tá bom. Pra fechar aqui, ó, por que não se deve convidar pra mesma festa o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, e o atual comandante da entidade, o Marco Polo Del Nero? Vai, Pois Vini, é, fala aí, o Edgar. que aconteceu? Eles que já participaram de muitas festas, né, juntos, mas quando a corda estrala, aí se acaba jogando pro outro, né? Então o Marim tá lá em prisão domiciliar nos Estados Unidos, e agora começaram aí os julgamentos, e o advogado do Marim, que é o Charles Tillman, né, que lidera aí a defesa do Marim, ex-presidente da CBF, disse o seguinte, Edgar, sabe quando tem aquela partida de futebol, quando a gente faz quando é criança, né? E a gente Aquela vai... pelada. aquela pelada, a gente vai escolhendo, né? Escolhe o melhorzinho daqui, escolhe o melhor de lá, aí sempre tem o café com leite. Esse era o Marim. O que sobra? O que sobra era o Marim, não tomava muitas decisões. Vai pro gol. Quem mandava mesmo era o Marco Polo Del Nero. Quer dizer, jogando tudo pro Del Nero. Claro, o Marim é um santo, né? É um santo. Tadinho dele, né? Aliás, a chegada foi emblemática, né, dele, né, para o depoimento. Ela chegou escoltado pelos dois advogados aí e tal. Vamos lá, girar o assunto aqui no Morning Show. Uma pesquisa inédita da Netflix revela hábitos de consumo dos usuários do serviço. O que tem de interessante nesses dados? Vamos lá, Paulinha. Cara, foram várias coisas interessantes. É de uma pesquisa feita em mais de 20 países pela Netflix, que investigou um hábito relativamente novo aí, em ascensão dentro do serviço de streaming, que é a história de assistir a séries no smartphone, né?
ou no iPad. E muito alavancado por essa história da gente poder baixar os conteúdos, né? Então não é que você gasta o seu 3G, você baixa lá na sua casa a sua temporada que você quer assistir e depois você vai assistindo isso daí em diversos momentos. Então, a gente descobriu aqui quais são esses momentos, os principais momentos em que as pessoas assistem Netflix em público, né? Deixam o sofá para assistir, por exemplo, quando estão nos aviões, 49% dos entrevistados, no ônibus, no trajeto diário, 50%, em cafés, em filas, 39%. Eu nunca tinha pensado em me distrair com Netflix na fila. Deve fazer o tempo passar mais rápido, né? E aí, dessa pesquisa, a maioria, aí, 67% dos entrevistados disseram o seguinte, que não ligam de ver em público. Porque você sabe, quando você tá vendo uma série em público, Ed, o que é que pode acontecer com você? Primeiro, você pode começar a chorar. Sei lá. Você pode começar a chorar num episódio emocionante da série que você ama. Você pode começar a rir. E todo mundo, tipo, quem é a louca que tá rindo aqui? Do que tá rindo essa maluca, entendeu? Outra coisa que pode acontecer quando você tá vendo série em público é, por exemplo, você tá, por exemplo, aqui assistindo e aí tem o espião, né? O cara que fica meio bisoiando ali o que está acontecendo, né? O que tá acontecendo nessa série. Então essas são todas as situações que foram levantadas. E um dado interessante que a gente teve aqui é que na América Latina, o Brasil tá entre os países que mais assiste série em público. Tá atrás do México, da Colômbia, do Chile e da Argentina. Então a gente assiste, sim, muita série em público. E não liga de dar gargalhada, não, e de chorar aí em público, viu? 65% da galera diz que acontece isso mesmo. E até eles pesquisaram algumas soluções. A grande maioria da galera finge que nada tá acontecendo e continua vendo, Ed. Agora tem um outro pessoalzinho aí, 23%, que acaba parando de assistir porque fica meio sem graça. Tá esboçando aquelas reações em público. Sim. Entre as mulheres, algumas, Ed, justificam. Ai, tava vendo aqui um episódio na Liz Kitchen, tava chorando com ela. Os homens não, eles dão uma disfarçada, tipo, caiu um cisco no olho. São durões, Nada né? de novo, né, em relação a isso. Agora tem uma espécie de uma maldição que é importante contar aqui pra todos vocês. Uau. Eu espero que o pessoal pare de fazer isso. Que nessas de espionar a série dos outros, de bater os olhos... No Brasil, 17% das pessoas acabam pegando spoiler e descobrindo coisas nas séries que elas ainda não sabiam. Então fica a dica pra vocês. Não sejam essa pessoa. Não fiquem bisbilhotando a Netflix do alheio. Lá no meu blog tem todos os dados aí, os números dessa pesquisa, que realmente é uma mudança de comportamento, né? De antes a gente se dedicava a assistir essas coisas em casa, no sofá, de meia, né? E cobertor. E agora a gente assiste em público. Você, que é um senhor, não faz isso, eu entendo. Mas os jovens, e 25% desse público... Essa pesquisa aí... 25% de aumento nessa tendência a assistir séries e filmes no celular, na tela menor ainda, ela né? retrata o individualismo dos dias atuais. Você poderia fazer o contrário, na contramão dessa pesquisa. Chamar a galera da fila pra ver com você a série. Imagina todo mundo em volta do seu celular no banco. Gente, vem aqui que no meu celular tá rolando a segunda de Stranger Things. Aí. Demais. Tudo pelo social. É muito bom. Tudo pelo social. Edgar, é um cara que matuto divide, que tecnológico. compartilha. Cuidado pra andar pelas ruas, Pra cuidado não pra cair, atravessar, pra não cair, né? Tem que O prestar Edgar atenção. assiste as séries pelo bip que ele tem. É o bip. Chega a imagem, a pessoa me avisa, olha, tá passando, liga lá. Mas você sabe que quando finalmente pudermos usufruir dos hologramas ali, imagina, aí faz sentido. Porque ver na telinha também é chato pra dedéu, hein? Você tem que ver numa tela razoável. Às vezes é uma forma, uma companhia. assisto muito Eu pelo muitas vezes celular. assisto na hora do almoço, porque tenho aí uma maratona a cumprir. E acho gostoso. Me sinto acompanhada de Kim Schmidt, me sinto acompanhada de Annalise Keating. Adoro quando Eleven e Hopper almoçam comigo. Não sei, essa sou eu. Eu por exemplo, eu como venho de ônibus, eu baixo as séries e assisto pelo celular. É o tempo que eu tenho pra assistir série. Então, não vejo muita diferença. Não. Ainda mais quando nasceu o Bacuri, ainda você vai assistir. Então, é a única tempo que sobra. Então vamos lá. Até porque no resto do meu dia eu durmo, né? Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente? Vamos ver um diferente aí, faz tempo que não... Vamos lá, pô. Hoje Hoje vai ter importante a entrevista, hein? Vamos falar sobre isso. Novembro Azul, pô. Isso aí, bolsa. 10h29, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Seguindo aqui com o Morning Show, novembro, para quem não sabe, é um mês voltado para orientação sobre o câncer de próstata. E orientar os ouvintes é a nossa missão agora nos próximos minutos do programa. Para tanto, a gente convocou aqui para os estúdios do Morning Show um dos maiores especialistas na doença, o médico oncologista Fernando Maluf, que é fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador da Jovem Pan. Doutor Maluf, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Cara, é um prazer falar com você e com todo o time aqui do Morning Show. Vamos lá, olha, pra gente começar aí, eu sei que quando o tumor tá no estágio aí inicial, né, as taxas de cura são maiores que 90%, né? É um dado estatístico esse. Mas do universo total, a primeira pergunta que eu te lanço, doutor Maluf, é a seguinte: do universo total de pacientes, quantos por cento consegue pegar a doença logo no começo, fazer o diagnóstico precoce, né? Então a gente tem que separar em dois grandes grupos. As pessoas que vão ao médico para fazer o rastreamento, que é o famoso PSA com o exame de sangue e o exame do toque retal. É importante falar que eles se complementam. Tem casos que são diagnosticados por um ou por outro, ou às vezes só pelos dois em conjunto. Quer dizer, na verdade, quem faz o diagnóstico não é nem o PSA nem o toque, é a biópsia que faz o diagnóstico. E tem aquele outro grupo que não é os homens que vão ao médico regularmente, são aquelas pessoas que vão ao médico por um sintoma por câncer de próstata. Sim. Do primeiro grupo de pessoas, que é o que a gente na verdade gostaria, que é o mundo ideal, de cada 10 casos, por volta de 8,5 a 9, a doença está localizada na região prostática. No segundo grupo, Sim. de cada 10 casos, menos do que a metade a doença está localizada na próstata. E obviamente, como você falou, quando a doença está localizada na próstata, a chance de cura é uma das mais altas que existem na medicina em relação a qualquer outro tumor, outras doenças que não são malignas, como hipertensão, diabetes. Mas para aquele outro grupo que foi diagnosticado pelos sintomas da doença, que é o que a gente não gostaria de ver, mas a gente vê muito ainda no país, aí as chances de cura elas caem bastante. Eu lhe faço mais uma pergunta aqui antes de passar para os meus companheiros de bancada, que diz respeito aos dados aqui referentes ao Brasil, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 61.200 novos casos da doença por ano só aqui no Brasil. Os números aqui no país são muito altos se a gente compara com os números de países desenvolvidos, europeus e da América do Norte, por exemplo. Os nossos números são intermediários. Eles são menores do que nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, basicamente porque a obesidade, a dieta, além da questão da idade e da raça e da história familiar, são fatores importantes para a doença. E a dieta do homem ocidental, e nesse sentido a dieta americanizada que vem se permeando no país, ela ainda não é tão frequente quanto é nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, câncer de próstata é uma doença até mais frequente do que no país. Por outro lado, no Japão é muito raro o câncer de próstata, é mais comum o câncer de estômago. Mas independente do Brasil ter uma incidência intermediária, ou seja, de cada 6 homens no país, um vai ter a doença em algum momento da vida, a mortalidade do homem brasileiro com câncer de próstata é da ordem de 2 a 3 vezes maior do que do homem americano. Uhum. E não é porque o tumor do brasileiro é geneticamente pior, porque biologicamente é mais agressivo. É porque, infelizmente, no país, as chances de diagnóstico precoce, pela falta do rastreamento populacional, leva ao diagnóstico muito mais tardio do que do homem americano. Fala, Paulinha. Uma pergunta. O meu marido tem 40 anos. E daí ele faz os exames lá dele. E ele sempre vem com essa assim, tipo... Não, meu PSA tá bom. Resumindo, nunca fez o exame de toque até hoje. Essa é uma desculpinha, porque você falou que são os dois associados. A partir de que idade é essencial que se faça o de toque? Ou existe isso? Ah, não, o PSA tá tudo bem, então não precisa. É real isso daí ou é papinho? É papinho. Na verdade, 40 anos é uma idade muito precoce. A gente recomenda só avaliação a partir dos 40 anos a 45, para quem tem um histórico familiar, com pelo menos um parente de primeiro grau com a doença, ou seja, um pai, Sim. um irmão, um avô. Ou, né, para alguns indivíduos de raça negra, que têm genes que fazem começar a doença mais cedo e mais agressiva. Para o resto da população, a idade ideal é a partir dos 50 anos de idade. Isso é feito, outra vez, por esses dois exames. Mas é muito interessante
Nós tivemos um caso recente, uma pessoa muito próxima nossa, que o PSA era normal, mas no toque retal foi visto um nódulo endurecido, que é uma característica suspeita. Isso levou a uma ressonância que é sempre feita antes da biópsia para guiar melhor, como se fosse um míssil teleguiado para biopsiar a área correta. Biópsia, e era um tumor super agressivo que produzia pouco PSA. Porque as pessoas não sabem que tem tumores que são tão agressivos que o PSA não é produzido de modo importante no sangue. Então, esse indivíduo, esse querido paciente, ele foi curado e salvo pelo toque. Porque se fosse pelo PSA, o tumor ia ganhar proporções enormes, ia dar a metástase, que são as células que viajam para outros órgãos, no caso os ossos, e ele ia perder chance de cura e ter uma sobrevida curta. Olha aí, você que nos ouve e que dá desculpinha como o Arthur, marido da Paulinha, para ficar bem claro, um exame não exclui o outro. Os dois atuam em conjunto para que o diagnóstico seja feito precocemente e que as chances de cura sejam aumentadas e da ordem aí dos 90 e tanto por cento, como a gente colocou aqui. Fala, Tonholi. Doutor, vou te fazer uma pergunta básica, que é, qual a função da próstata no corpo e por que o câncer masculino tem preferência em se alojar na próstata? Decorre dessa função? É uma boa pergunta. A próstata, primeiro, era do tamanho de uma noz. E à medida que o homem envelhece, a partir dos 50 anos, ela vai aumentando o que é chamado de hiperplasia benigna prostática, que todo homem, a partir de 50 anos, vai ter ao longo da vida. E os sintomas são parecidos até com câncer, o que confunde um pouquinho, né? Dificuldade para esvaziar a bexiga, jato de urina fraco, urinar várias vezes, acordar à noite para urinar muitas vezes. Só um detalhe, teve um emblemático caso do presidente Temer, né, que foi hospitalizado por conta dessa questão, né? De uma hiperplasia benigna de próstata. E a hiperplasia benigna de próstata, ele não vira câncer. É benigno, não vira maligno. Quer dizer, a pessoa pode ter um câncer num tecido normal, mas não que esse tumor benigno vai virar um dia um câncer. Por outro lado, a próstata tem uma função, na verdade, muito pequena em relação a outros órgãos do corpo. Ela ajuda a produzir o líquido que se mistura com o espermatozoide que vem do testículo, passa pelo ducto deferente, que leva então o espermatozoide até a região das vesículas seminais e próstata. Então ela produz proteínas para nutrir esse líquido que tem o espermatozoide. Essa é a única função da glândula prostática, mais nada. Ou seja, então não é, por exemplo, um órgão importante como é um fígado, um pulmão, um coração. A relação, desculpa, aproveitando a carona, a relação da frequência sexual, por exemplo, com isso, porque entendendo aí, se entendo certo o que o senhor disse, a produção, né, do espermatozoide ou desse líquido que auxilia como veículo, né, para o espermatozoide, conforme é produzido em escala maior, ele diminui ou aumenta a incidência de próstata ou não tem absolutamente nada a ver? Não, realmente não tem nada a ver, mas essa é uma ótima pergunta, porque é uma das perguntas mais frequentes. Se a atividade sexual aumenta a incidência de câncer de próstata, a resposta é não. Ou se para quem já teve câncer de próstata, se ter relação sexual pode aumentar o risco de uma reincidência. A resposta também é não. Então, dos fatores de risco, os mais importantes, outra vez, idade. Esse é um câncer raríssimo em pessoas muito jovens, exceto em pessoas que talvez tenham um histórico familiar muito importante, como pai, irmãos, 2 irmãos, pai e avô. Síndromes genéticas, tipo Angelina Jolie, que é uma síndrome genética que na mulher causa câncer de mama e de ovário, e no homem câncer de mama e de próstata. Raríssimo, mas acontece. Raça, como eu falei, os negros têm mais câncer de próstata e eles são mais agressivos. Obesidade, sedentarismo e dieta são fatores bem importantes da doença. Aliás, o obeso com câncer de próstata geralmente tem um tumor mais agressivo do que uma pessoa não obesa com câncer de próstata também. Ô, doutor, a gente lê por aí, às vezes, estudo dando conta do seguinte: homens que se masturbam 3, 4 vezes por semana têm X vezes menos risco de ter câncer de próstata. Já vi estudo assim. O que tem de realidade nesse tipo de dado? Não tem. Na verdade, isso não tem nenhuma relação, como também não tem relação à vasectomia. Suspeitava-se no passado que vasectomia tinha uma chance maior de câncer de próstata, e a resposta é realmente não tem uma associação. E uma coisa que se tentou também, fora os exames preventivos de PSA e toque retal, foi medicações para tentar evitar câncer de próstata.
E, na verdade, essas medicações, elas evitaram cânceres muito bobinhos, mas não os piores. Então, elas não são usadas também de rotina. Mas é importante notar que, de cada 10 casos diagnosticados, pelo menos 3 ou 4, a gente não deve fazer nada como opção primeira de tratamento. Eu sei que parece estranho a gente diagnosticar um câncer e falar, nós vamos só observá-lo. Mas tem casos, outra vez, 30% a 40%, que são tumores tão de baixa agressividade, tão indolentes, que é seguro um segmento próximo, através de exames de sangue, exames de toque retal, exames de imagem, rebiópsia, e você pode nunca precisar tratar aquele homem, ou talvez postergar um tratamento, seja cirurgia ou radioterapia, em 10, 15 anos, sem nenhum prejuízo nesse atraso em relação à chance de cura. Mas o fato é que você só consegue oferecer essa estratégia para 40% dos homens se você diagnosticar o caso e souber todas as características que aquele homem tem. Fala, Vini. Doutor, com relação ao exame para a prevenção do câncer, ainda existe muito preconceito, e esse preconceito vem de onde? Da falta de informação? Eu acho que é uma questão puramente cultural, né? E o que eu falo que homem que é homem não é o homem que tem medo de um toque retal. Homem que é homem que se preocupa com si e se preocupa com a família que ele em parte é responsável. Se preocupa com seu parceiro, com sua parceira, com seus amigos, com a sua família, com seus filhos. Esse é o ponto mais importante. Isso para mim que é o senso de ser homem. E esse é um ponto importante que vem melhorando no país. Porque o toque retal não atrapalha em nada a masculinidade de alguém. Ele faz parte de um exame físico, que nem olhar, por exemplo, as amígdalas, examinar o ouvido, não muda nada. É um exame praticamente indolor, demora 7 segundos, tá certo? E é um exame, como eu falei para a Paulinha, que pode salvar vidas, junto com o exame do PSA. Então eu acho que esse preconceito ele vem caindo, ele ainda é importante, mas a função nossa, de médico e de vocês, é realmente mostrar que isso faz parte de um exame como outros exames que a pessoa se submete. Olha aqui, Dr. Maluf, a gente convidou os ouvintes para ilustrar nossa conversa aqui a mandarem relatos, perguntas. Aqui a gente tem um relato de um ouvinte que participa aqui da nossa programação. Vamos ouvir. Olá, pessoal da PAN. Aqui é Anderson, daqui de São Paulo. Sobre essa campanha do Novembro Azul, eu queria deixar um relato aqui. Tem uns 3 anos que eu, infelizmente, perdi um parente muito querido, que era um vô da minha família. A gente chamava ele de tio Cido. Ele, infelizmente, por ignorância, ele nunca quis fazer o exame de próstata, né? E, infelizmente, o quadro dele evoluiu a um ponto muito crítico. Acho que não cabe entrar em detalhes, porque chega a ser desagradável comentar aqui de manhã cedo, logo nesse depoimento. Mas veio a falecer, né? Já tem 3 anos que a gente não tem mais a presença dele aqui na família. E eu acho que vale a pena só pedir, comentar que os homens não tenham esse preconceito de querer fazer o exame, porque é uma prevenção, é um cuidado que é necessário, e que no fim das contas, por ignorância ou não, quem paga o preço é sempre a gente mesmo. É isso. Exatamente o que o senhor falou, né? A preocupação com a família também, né? E a ignorância, né? Que leva o sujeito a subestimar uma questão tão importante, né? Por conta de um preconceito, por conta de um pensamento tolo, né? Agora... Cara, só um comentário que é importante. Quando a gente fala pro homem, o homem vai ao médico 8 vezes menos do que a mulher. E o homem brasileiro vive quase 1 década menos do que a mulher. Em parte, talvez seja referido ao menor disciplina, menor cuidado com si mesmo, com o seu corpo, porque o homem tende a ser aquele ser infalível, né, imbatível, que não vai ficar doente nunca, né, que ele está blindado de tudo. Um ponto importante é que eu, como médico, eu falo que o médico não cuida só da próstata, o médico cuida do ser humano, né, da alma e do corpo. Quando o homem vai ao médico, ele não vai, né, e não vai ser só avaliado da próstata. O médico vai ouvir o coração dele, o pulmão, vai checar o açúcar, o colesterol, a pressão. Então, na verdade, o homem pode morrer de outras tantas causas.
é que se o homem não for ao médico, essas outras causas também ficam super descobertas. Sim. Então a ida ao médico é importante, não é só para uma avaliação pontual da próstata, é para avaliar o todo e a gente prevenir mortes desnecessárias que poderiam ser de modo super simples e prático, resolvidas assim, em questão assim de pouquíssimo tempo. Uhum. Pensando aí no começo da sua fala, quando você diz aí e menciona alguns fatores, né, importantes, no caso da ocorrência do câncer de próstata, como obesidade, né, além da predisposição genética, então o senhor citou a questão da alimentação e comparou ali, colocou à frente dois modelos de alimentação, por exemplo, dos Estados Unidos e o do Japão de um outro lado. É claro que em linhas gerais todo mundo sabe, olha, tenho que fazer esportes, não posso viver uma vida sedentária, tenho que me alimentar bem. Mas em termos práticos, com relação ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo, o que a gente deve observar? Então, esse é um ponto importante. Essa parte da dieta é uma parte que a gente se apaixona, mas tem dados científicos muito sólidos nessa doença. Eu vou dar um exemplo. Tem um estudo com 146 pacientes, onde o grupo foi dividido em 2. Todos tinham câncer localizado, que estavam sendo submetidos só à observação no primeiro momento. Um grupo tomou um comprimido que tinha 4 substâncias naturais que contém uma substância chamada polifenol. Romã, chá verde, brócoli, né, que é uma outra coisa importante também, e açafrão, tá? Famosa cúrcuma. Uhum. O outro grupo, nada. A chance desse grupo que tomou esses 2 comprimidos por dia de precisar de um procedimento cirúrgico ou radioterápico foi 3 vezes menor. Ou seja, isso mostra que tem um impacto importante nessa doença a questão de alimentação, por exemplo, baseada em 4 dessas substâncias que contêm polifenol. Tem vários estudos em ratos mostrando que se você injeta ou faz uma dieta rica no rato em gordura e açúcar, o tumor cresce de modo muito mais importante. A reincidência é maior. Então a dieta, ela tem um componente como obesidade importantíssimo no câncer de próstata e na verdade em todos os tumores praticamente. A gente sabe que hoje a dieta, fora o cigarro, é o segundo fator de maior risco de câncer no mundo, dieta, obesidade. Uhum. Então a gente está tentando conscientizar as pessoas, só que também não é tão simples, porque quem tem um hábito de 10, 20, 30 anos é difícil desarmar e retroceder para um ponto importante. Eu acho que uma outra questão importante é a questão que, infelizmente, tem gente que vai fazer tudo certinho e vai ter uma reincidência da doença, ou a doença vai ser diagnosticada de modo avançado. Mas essa é a doença, Edgar, que mais avançou em termos de tratamento de todos os tumores que eu conheço. Então esse tumor, ele se alimenta de hormônio, né? Uhum. Então o primeiro tratamento é você diminuir o hormônio do corpo, quando a doença já está muito avançada. Você tenta matar a célula por falta de comida. Mas ela é esperta, ela vai ganhando o mecanismo de tentar se alimentar de outra coisa além do hormônio masculino. E nesse sentido, hoje, nós temos medicações mais novas hormonais, imunoterápicas, radioterápicas que são feitas na veia, que grudam no osso e jogam radiação para matar o tumor, que avançaram muito a doença. E esse é um ponto importante porque eu tenho pacientes, como outros colegas também, que têm uma doença muito avançada, cuja sobrevida era curtíssima e que hoje permanecem vivos por 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, uma doença crônica que nem diabetes e hipertensão, sendo que essas duas não assustariam tanto quanto o câncer de próstata. Uhum. Doutor, tem um amigo que morreu aos 70 e poucos anos com câncer de próstata e ele teve um tratamento e ficou a minha dúvida, agora eu te faço a pergunta, em que era colocado hormônio feminino nele. Por quê, doutor? É boa pergunta. Ele recebeu uma substância chamada diestilbestrol, que é um estrógeno. O estrógeno tem 2 ações. Ele tem um ataque direto na célula prostática, ele é um antagonista dessa célula, e ele também inibe a produção do cérebro para o testículo da produção de tumor. Mas esse diestilbestrol, que é um estrógeno, é uma droga muito antiga, então ele já não é mais usado de rotina. Hoje em dia nós temos 2 medicações novas, né? Uma chamada abiraterona e uma chamada enzalutamida, que são medicações muito mais potentes, mais eficazes, que aumentam a sobrevivência, a qualidade de vida e com baixíssimos efeitos colaterais. Então essas 2 medicações mudaram o cenário da doença avançada, como também vem mudando as medicações radioativas. Não aquela radioterapia que é de fora para dentro, é que você injeta na veia e ela gruda no osso, que é o local que essa doença mais gosta de caminhar quando ela chega na circulação sanguínea.
Bom, a gente está conversando aqui com o oncologista Dr. Fernando Maluf sobre o câncer de próstata. O senhor já falou um pouco desses tratamentos mais avançados aí, mas quais são os riscos mais temidos pelos homens, né? A gente tem aí dois que são recorrentes quando se fala disso, né? É a incontinência urinária e a impotência. Eles são altos ou baixos esses riscos? Qual é a realidade aí frente aos números que a gente vem apresentando aqui na nossa conversa, doutor? É ótima pergunta. E essa pergunta ela é fantástica porque, na verdade, um dos motivos que o homem não vai ao médico para avaliar a questão da próstata é por causa daquele conceito, quem procura acha. E o quem procura acha está implícito, acha e eu vou ter problemas dos efeitos colaterais. E, na verdade, o que a gente sabe hoje é que as técnicas evoluíram muito. A gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia que divulga isso com grande propriedade da parte cirúrgica. A cirurgia hoje melhorou muito, não só a cirurgia aberta, mas robótica, que vem ganhando espaço no país inteiro. E hoje as chances de incontinência grave, ou seja, perda de urina, que você tenha que usar 1 ou 2 absorventes por dia, ela é menor em boas mãos do que 6 a 7%. Então não é que é zero. Para os 6 a 7% tem tratamento. Tem pequenas cirurgias que você contém a urina de forma completa. Sim. Impotência, o número é mais alto. Ele é de 20% a 60%. Por quê? Porque muita gente já estava relativamente impotente antes do diagnóstico. Lembrar que essa doença não é doença de meninos de 20 anos. É doença de homens de média 65 a 70 anos, que já talvez tenham um grau de impotência. Então essa chance é maior. E a radioterapia, uma chance pequena de inflamação da bexiga ou do reto é de 3%. Então os efeitos colaterais existem, pelo amor de Deus, não estamos aqui escondendo eles. Mas eles são muito menores do que a gente sabia ou percebia e eles são muito mais tratáveis do que a gente achava. Dr. Maluf, o senhor está sempre participando de congressos internacionais, tal. Nessas viagens que o senhor faz, qual a coisa que o senhor viu de mais alvissareira, assim, que possa, em relação ao combate ao câncer, algo que não possa se efetivar agora, não é essa questão, mas daqui a alguns anos, o que pode acontecer aí em relação ao combate ao câncer, até em termos de cura, o que tem de novidade? Eu participei esse ano do consenso chamado Consenso de St. Gallen, que é um consenso mundial de especialistas para discutir aspectos do dia a dia e novas direções. E o ponto mais importante dessas novas direções é que a gente está entendendo, a gente já sabia, mas não conseguia caracterizar tão bem, que cada tumor é como se fosse uma identidade individual. Ou seja, é uma impressão digital, cada um tem a sua, ela não é transferível, ela não é idêntica. Nesse sentido, a gente está começando a caracterizar os tumores de forma única. Ou seja, o câncer de próstata de um homem é distinto do câncer de próstata de outro homem, não só pela característica no microscópio, mas pelas características genéticas e moleculares. E entendendo essa caracterização toda, hoje se desenvolve não só plataformas para prognosticar melhor quem precisa ou não de tratamento e qual é o melhor tratamento, mas qual é a melhor droga para cada tipo de paciente. Porque o que a gente não quer é dar um remédio que não vai funcionar. Nós estamos perdendo tempo, efeitos colaterais aparecem e perdendo dinheiro, gastando desnecessariamente. A gente quer dar um remédio que seja o que o americano fala, one shot, one kill. Uma bala na agulha, mata o tumor e resolve. Isso ainda não é a realidade, não é para a maioria, mas isso já vem avançando de forma muito importante em termos de escolher a melhor droga para cada paciente e, mais importante, qual é o teste melhor para escolher o melhor tratamento. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente pede testes genéticos que vão me dizer se eu ajudo o paciente não fazendo nada ou se eu preciso fazer alguma coisa naquele momento. Dr. Maluf, queria agradecê-lo, o médico oncologista Fernando Maluf, conversando com a gente aqui sobre câncer de próstata em pleno Novembro Azul aqui no Morning Show. Obrigado, doutor, que é fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador aqui da rádio da Rede Jovem Pan. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado a você, a todo o teu time, e eu convido os ouvintes a entrarem no portal do www.vencerocâncer.org.br para todas as informações que a gente possa prover. Muito obrigado. Maravilha. Vamos lá, abrindo espaço aqui no Morning Show agora para nossa companheira da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo.
falar agora sobre a indústria automobilística. Eu estou em contato com o Mauro Corrêa, que é presidente da Caoa. Mauro, eu queria saber da novidade, Caoa Chery, uma indústria automobilística chinesa, que agora a Caoa assume a produção e também a comercialização dessa marca aqui no Brasil, com o intuito, primeiro, de fazer com que ela seja uma marca em evidência no mercado, no setor automobilístico aqui no Brasil, né? Denise, isso para nós é um acordo histórico de cooperação entre uma empresa chinesa e uma empresa brasileira no setor automotivo, onde nós vamos unir toda a experiência da Caoa no mercado brasileiro, a grande experiência da Caoa no mercado brasileiro, com sua força de vendas, a sua força de pós-vendas, mais a sua experiência em manufatura de carros premiums, da nossa fábrica de Anápolis, com a tecnologia de ponta dos veículos desenvolvidos pela Chery na China, o que inclui design, segurança, conectividade. Então, nós vamos juntar esses dois numa empresa chamada Caoa Chery no Brasil, que vai pôr esta marca, a partir do ano que vem, à disposição dos consumidores. Agora, a Caoa já tem uma grande experiência em lançar outras marcas e experiências de sucesso, né? Sim, a Caoa tem uma grande experiência no lançamento de novas marcas. A Caoa lançou no Brasil a Renault, lançou depois no Brasil a Subaru, que nós temos ainda hoje, e lançou a Hyundai, que se transformou nessa marca também admirada por todos os brasileiros e há mais de 20 anos, o maior revendedor Ford do Brasil. Então, nós temos dentro do grupo uma grande experiência em trabalhar com marcas de ponta ou lançar e criar marcas que se tornem objeto de desejos dos brasileiros. Agora, no caso da Caoa Chery, a previsão são de 2 bilhões de investimentos em 5 anos, com produção e comercialização? Sim, nós temos a previsão de nos próximos 5 anos investirmos 2 bilhões de dólares para fazer o lançamento desta marca, que inclui a produção, lançamento de novos produtos, lançamento de toda a rede e também de chegarmos dentro desses 5 anos a 5% de participação do mercado. Então seria um carro competitivo para vários segmentos, não tem um público-alvo único? Não, nós vamos trabalhar em todos os segmentos e o nosso principal objetivo é trazer ao consumidor veículos de conteúdo grande a um preço competitivo, dando a oportunidade aos consumidores de comprarem veículos que atendam todas as suas necessidades e expectativas. E para quem ficou curioso, quando que o consumidor vai poder ter acesso a esses veículos? Então, o ano de virada é 2018. Em 2018 é o nosso plano de iniciarmos a implementação e o lançamento desses novos produtos. Esse foi o Mauro Corrêa, que é presidente da Caoa. Mauro, muito obrigada. Obrigado a você, Denise. Tá aí, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa terça-feira, 14 de novembro. Tivemos o papo aqui com o Dr. Maluf, muito bacana, elucidativo, né, com relação ao câncer de próstata e todos os movimentos de prevenção que a gente deve fazer. Vamos seguir com a nossa revista radiofônica agora. Paulinha, vamos lá, como é que tá a nossa... Aliás, você tá mais conformada aí com a ausência da Itália na próxima Copa do Mundo, da Rússia? Outras seleções para eu adotar. Eu tô estudando aqui algumas fotos na internet. Como é que tá a nossa hashtag aí, avião? Avião sem Copa, sem Itália. Que hashtag é essa? Avião sem asa, Copa sem Itália. É a hashtag que está em 5º lugar entre os assuntos mais comentados do país nessa manhã. Olha aí! Responsabilidade desse nosso exército virtual, o Morning Squad, né? Todo mundo aderindo, todo mundo mandando a sua opinião. Tem gente que tá dizendo o seguinte, Edgar, antes eles do que a gente. Né? Meteu um Luciano, velho. Apelou. O tenor, meu. Olha, @RafaelOficial me dá dica. Não teremos Itália, mas teremos Suécia. Enfim, né? Pense sobre isso. Rafa Emorraro diz o seguinte: a Itália é tipo estudante atrasado. O Enem é a Copa e a Suécia é o porteiro. Aí, o pessoal tá postando muitas fotos bonitas e muitos gifs interessantes. Você quer que eu cante? Não, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso não hoje. E você pode continuar participando aqui. Hashtag avião sem asa, Copa sem Itália. Ô, Edi, tá valendo o prêmio. Eu nunca te pedi nada. Dá pra gente ouvir uns 15 segundos só do Luciano, sem ninguém falar? Fantástico. Vamos lá. Ó, Luciano Pavarotti. Sole mio.
fronte a te, seine fronte a te. Brincadeira, ao vivo, meu, galera. O Vini fazendo exame de próstata. Aliás, Ed, tem uma pergunta pro Bolsonaro. Opa, nosso Bolsa Progressista tá aqui. Fala aí. Solicitado É verdade que no Novembro Azul você tá recebendo muita cutucada no Facebook? É verdade, inclusive fiz o exame também, sem preconceito, levei meus filhos. É importante ver, 7 segundos só, Tonhali. E você contou como? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6? Vamos falar sério agora no Morning Show, mais uma vez aqui, ó. 9 mulheres denunciaram casos de assédio sexual e moral que tiveram como cenário o estúdio Zentropa, do cineasta dinamarquês Lars von Trier. O diretor é um dos sócios do lugar. Paulinha, vamos lá. O que aconteceu dessa vez? Então, produtoras, estagiárias, atrizes, enfim, estagiárias. Várias. Então, tem mais a ver com o pessoal que trabalha mesmo em escritório. É um pouco diferente dos casos que a gente tem tratado aqui, Sim. né? Que são interação atriz-diretor, ator extra-campo. Aqui é uma situação mais de escritório mesmo, né, Ed? Ali. E o que acontece é que esse cara, que eu vou tentar falar o nome dele ou não, não sei, é um nome muito difícil, mas o sócio aí do Lars von Trier, ele era muito esquisito, gente. Além de fazer coisas óbvias, por exemplo, apalpar os seios da funcionária. Pode? Sério? Tipo, Claro corriqueira, se chega a dar uma palpada... Exame de toque. Pedir pra elas ficarem de joelhos pra serem espancadas. Como assim? Ou ordens como, por exemplo, apertem meus mamilos ou vacinem meus porcos. Essa foi completamente bizarra, né? Beirou o bizarrismo, sei lá. Pelo amor de Deus. Então era um cara desse tipo, e ao que parece, uma das funcionárias até, que tem o nome na matéria, que é a Anne Rudolph, ela diz o seguinte, que acha que todo mundo que trabalhava nesse estúdio no Zentropa já foi exposto ou presenciou alguma coisa, tanto em termos de bullying quanto em assédio sexual. Ela diz que viu mulheres sendo degradadas e que esse estúdio sempre se vendeu como uma empresa de cultura alternativa, mas o que reinava mesmo lá dentro era uma estrutura antiga e patriarcal. E aí é mais uma folhinha aí que a gente vai descobrindo do que acontece realmente dentro dessas empresas, né, Edgar? Eu acho que entre os atores, a gente falou aqui muito do glamour, da sedução, do poder, do jogo de poder. Então, quer dizer, isso não só ali no set, né? Não só entre essas figuras expostas, célebres, digamos assim. Nem tão célebres, a gente chegou a descobrir, né? Mas também dentro dos escritórios, dos estúdios. Sim. Parece ser uma cultura mais arraigada aí na indústria cinematográfica. E por que não dizer em outras também, né, Edgar? E as pessoas se encorajam, especificamente as mulheres, se encorajam a não ficarem mais em silêncio, em falarem, denunciarem casos como esse, encorajadas, no caso do estúdio do Lars von Trier, pelo depoimento da Bjork, né, que já fez Dançando na Chuva com ele, viveu o papel da personagem Selma, né, e acusou, né, em vários momentos, o assédio, se sentia assediada ali, violentada no trato, né, nas palavras, pelo diretor. Esse cara foi muito parça do Lars von Trier, inclusive no filme Dançando no Escuro, Dogsville, Melancolia, Ninfomaníaca, o Ninfomaníaca Volume 2. O Jensen, ele era parceiro mesmo, ele agia como produtor executivo. Hoje, ele não é mais CEO dessa empresa, ele está afastado, mas ele é sócio, tem 25% das ações e tal. E aí, numa declaração dele, ele disse o seguinte, que ele não se lembra especificamente dos casos, mas que provavelmente aconteceram. Aí ele diz assim, ó, eu não tenho nenhum interesse em submissão e degradação. Estou interessado em testar limites, principalmente onde a linha vermelha está. Admito que muitas vezes eu fui longe demais, mas a questão é se você é um líder adorado ou não, e eu sou um líder adorado. Tipo... Também acho que essa história, lembra que a gente falou aqui, os diretores, para tirar uma atuação
né, do jeito que eles imaginam. A gente falou aqui da história da Manteiga, na atriz, na Maria Schneider, que foi uma cena que foi combinada. Quando você trouxe o caso do Dustin Hoffman também, né? É pra tirar uma atuação legal? Não dá, é uma profissão, acho que tem que haver respeito, as partes têm que saber do que elas estão participando, né? Acho que faz parte de qualquer contrato de trabalho, você saber o que você tem que entregar ou não. E aqui também, testar os limites. Testar os limites do quê, meu amigo? Assim, pra o quê? Atingir alguma criatividade soberba? Atingir algum tipo de trabalho que, sei lá, qual que é que você espera? Isso não existe, gente. Isso não existe. Sabe? É trabalho, gente. É um contrato de ambas as partes. A gente tem que saber pro que a gente tá acertando. Eu tô aqui pra fazer esse programa. Eu não tô aqui pra nada além disso, entendeu? Eu sei qual que é o nosso contrato. Não? Sim. É muito complicado. Paula, é tênue essa linha, né? Já tava falando, eu fiquei imaginando. Ele mesmo usa esse artifício, né? Principalmente onde a linha vermelha está. Então ele admite cruzar essa linha muitas vezes, mas por um bem maior. Mas assim, por o quê? Não dá pra entender. Eu acho assim, tem que estar as partes têm que estar de acordo, entendeu? Eu já ouvi amigos, atores, atrizes falando que isso funciona. Desde que você não se sinta agredido por essa técnica, digamos, vamos chamar de técnica, pra você chegar numa cena visceral, chegar na verdade de uma cena. Às vezes esse tipo de exercício funciona no set. Mas você falou, os dois estão concordando naquilo. Exato, e tem que ver os limites, né? Que ficam um pouco confusos, né, diante de uma situação que tá ali já no fio da navalha. Situação de escritório. Aí não tem. Sabe tem me lembrado isso? Gente. Sim. Tem me lembrado o roteiro do filme Spotlight, que ganhou o Oscar e que mostrava o abuso perpetrado, sobretudo, por padres de Boston. Sim. Lembrem-se que depois, basicamente o seguinte, o Cardial Law, por acaso o sobrenome é lei, o Cardial Law, que acobertava todo mundo, bastou o Boston Globe fazer a primeira revelação e os casos começaram a pipocar. É um sistema muito semelhante ao que aconteceu em Spotlight, o que está acontecendo com o assédio sexual em Hollywood. Bastou vir o primeiro caso, tá vindo uma torrente agora, muito igualzinho. Verdade, bem observado. Vamos lá, vamos girar o assunto, voltar à política. Em entrevista na Alemanha, a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou ontem que o Brasil precisa se reencontrar e que o PT não deve ter um espírito vingativo nas próximas eleições. A petista voltou a afirmar que o governo dela foi vítima de um golpe, mas que é hora de perdoar quem bateu panela achando que estava salvando o Brasil e que depois se deu conta de que não estava. Vamos lá, Tonhori, duas perguntas, né? Tira e queda pra você. Opa. Aí. Você bateu panela primeiro? Claro que eu bati panela. Eu bati panela pra ela como bateria panela pro Temer. Eu continuo sendo anarquista de sempre. E se sou contra governos. E se você tá mais aliviado agora depois da fala da ex-presidente? Eu me aliviei por alguns segundos, até que eu vi a fala que ela fez sobre William Vac, que é tema do nosso próximo comentário. Tá. E é uma estratégia, parece, né? Um discurso unificado. O Lula já tinha aventado essa possibilidade, né? De unificação, de perdão e tal. E a Dilma vem engrossando esse caldo nessa estratégia de voz, né? Que o PT usa agora. Porque com a candidatura da Manuela Dávila, o que a gente consegue? A gente consegue visualizar que a esquerda está tentando buscar outros caminhos que não seja o PT. E o PT vai precisar de coligações da mesma forma que a Dilma se coligou com o Michel Temer. Sim. Porque o PMDB é um partido fisiologista, o mais fisiologista desse país. Então, na verdade, esse perdão tem que ser lido como uma senha para que se façam coligações, inclusive espúrias, para poder se manter no poder. Então, tanto é a prova disso que você vê. O PMDB é um partido que tem um Eduardo Cunha, que foi o grande centro aí, né, na condução do impeachment, e tem outras figuras como o Cátia Abreu que defendem e ficaram em defesa da ex-presidente, e o Renan Calheiros agora saindo em foto junto com o presidente Lula em caravana e tal. É uma situação... Como diria Hamlet, há método nessa loucura. Ela não fala, apesar dela ter umas frases bem louquinhas que a gente ama, dessa vez ela mandou uma senha. Por favor, façam coligações, e ela usou o vocábulo perdão
como senha para coligação. Vamos lá, a Dilma foi também ontem ao Twitter comentar o caso de William Vac. Entre tweets sobre política, ela escreveu o seguinte, aí aspas da ex-presidente. Sabe o que eu acho que é novo? Pergunta ela. Esse foi um pensamento que tive depois do caso do William Vac, prossegue. Você sabe o que é coisa de preto? O PT é coisa de preto, o Lula é coisa de preto, nós somos coisa de preto, eu sou uma coisa de preto. Fecha aspas. Vai lá, Tonholi. Bom, eu me nego a comentar qualquer coisa que passe por essa questão de raça, porque a ciência provou que uma das coisas básicas da ciência, não existe conceito científico de raça. Então vou ser bastante... Aproveitar que o Jornal Nacional está fazendo uma série sobre matemática, deixa eu avançar nisso. Se você divide a altura por metade do corpo do homem, ou de uma formiga, ou de um elefante, você vai chegar num número que é o número perfeito, o número áureo, raiz de 5 mais 1 sobre 2. O número áureo preside tudo. Você pegar o vórtex do teu dedão, você vê que ele faz uma forma de espiral, da mesma forma que as galáxias fazem forma de espiral. É o número áureo que rege tudo. Se você pegar o DNA de um branco, de um preto, de um judeu, de um alemão, de um esquimó, do índio, vai dar a mesma coisa, raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, quando começa a falar essa história aqui, é preto, não é preto, é branco, não é branco, já começa a me remeter pro próximo passo, que é falar, nós somos diferentes a partir de cor de pele. Pelo amor de Deus, foi assim que o nazismo começou. Agora 11h20. O cara fazia aula de matemática com o Tonholi, velho. É, Casão. O cara sabe tudo. Quantos por cento de chance? Número áureo. Quantos por cento de chance? 102. 102. Dá a hora certa pra gente então, aí vai. 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O ator Carlinhos Aguiar foi demitido do SBT, vejam só, aconteceu ontem, segunda-feira. Nossa, Vini, o cara tava há quanto tempo na emissora? 30? Mais de 30 anos. O que aconteceu? Em 2001 ele saiu, depois retornou em 2008, né? O Carlinhos Aguiar, que é ator de Pegadinhas, lá do Silvio Santos, e participava aí já há 9 anos desse quadro aí dos pontinhos, verdade, né, Edgar? Junto lá com a Lívia Andrade, com a Ellen Ganzaroli, com a Patrícia. E ontem ele foi chamado até o SBT, achou que iria gravar alguma coisa também para o quadro. Ele gravou normalmente na semana passada, mas quando chegou lá falaram, Carlinhos, estamos te mandando embora por contenção de despesas. Esse foi o motivo do SBT e realmente já vi uma notícia mesmo que o SBT tá fazendo uma limpa, né, de demissões ali, principalmente na área de teledramaturgia. Aquele menino lá que fazia o Cirilo, né, no Carrossel, também foi mandado embora, mas essa desculpa não satisfez muito o Carlinhos Aguiar, não, ele não entendeu dessa forma, e acho que até de cabeça quente, depois ele deu logo uma entrevista para o UOL, até para um repórter muito bom, que é o Paulo Pacheco, dizendo que a Mara Maravilha tinha dado uma pernada de anão nele, tinha puxado o tapete dele, porque a Mara começou a frequentar o Jassa, começou a conversar ali com o Silvio Santos. Mas o que tem o Jassa com isso? Porque o Jassa tem influência sobre o Silvio Santos. Ele faz a cabeça do Silvio Santos, Jassa. Exatamente. Ah, mas a Mara teria frequentado o Jassa, se aproximado do Silvio pra derrubar ele? Exatamente. Pela cor do bigode e do cabelo do Carlinhos aí, que a gente tá vendo no vídeo, a gente vê que ele frequenta o Jassa mesmo, olha lá. Onde ele comprou essa tinta não tinha pra bigode? Eu já fui no Jassa. Quando é asa de graúna? Ele comprou essa tinta não tinha pra bigode? Pois é, só que aí essa declaração dele repercutiu bastante, a assessoria da Mara falou que não tem nada disso, e depois à noite ele, numa entrevista ao TV Fama, negou essa puxada de tapete aí. Mas o que tem a ver Edgar? Mara e Carlinhos Aguiar, me fala? Porque a Mara às vezes participa do programa, então ela entraria no lugar dele agora com essa saída. Então vamos ouvir o que o Carlinhos Aguiar falou. É o seguinte, você que está aí, não tem nada a ver com o negócio de Mara, negócio de fulano, beltrano, ciclano. Isso foi uma brincadeira que eu fiz no ar. Que eu falei que ela estava sendo rejeitada e não sei o que, blá. E eu fiz porque ela tinha brincado, dizendo assim, eu gosto de ficar no lugar do Carlinhos. Aí eu falei, não sei o que. Aí eu me defendi. Aí o Silvio fez uma brincadeira também dizendo, eu queria saber de vocês aqui, quem que acha legal ela ficar no rodízio. Enfim, e eu também gostaria de saber o seguinte, já que teve rodízio, a Patrícia vai sair de férias, porque ela vai ter neném.
contenção de despesa. Alguém vai ficar no lugar da Patrícia, já que a Mara vai ficar no meu. Nossa, que conjuntura, Pois hein? é, Você viu? Agora, ele não tinha nada, de repente, no final, ele resolveu desabafar. Sei lá. E o Silvio Sacana, nesse jogo dos pontinhos aí, ele bota realmente... Fogo, né? Eles ensaiam justo. Ele faz fala uma pesquisa ele fala assim, espontânea. O Carlinhos Aguiar não gosta da Mara, por quê? Aí já cria toda uma saia justa ali em torno disso, né? Então, mas eu acho que não tem nada a ver, realmente ele foi mandado embora, ficou de cabeça quente, passou a primeira coisa ali na cabeça dele, ele falou, né? Mas é realmente o SBT tá passando por essa contenção de despesas, Edgar. Falado, Vini. Você vê que música animada? Só pra você dançar um pouquinho, fazer um vogue aí, Paulinha. Ah, eu vou fazer um vogue com a Taylorzinha. Mas na verdade a gente quer falar do Sam primeiro. Do Sam Smith? Esse é bom. Que voz tem esse cara, né? Eu gosto. Vamos lá então, Paulinha, conta a boa nova pra Eu gente aí. gosto. Por que a gente tá ouvindo essa música aí do cantor britânico Sam Smith? Olha, é o seguinte, o novo álbum do Sam Smith, The Thrill of It All, emplacou como número 1 no Billboard 200, que é o chart ali da Billboard nos Estados Unidos de vendagem de álbum cheio, né? Não é faixa, é álbum cheio. Então, pela primeira vez, esse artista britânico, Sam Smith, que é famosaço, que é incrível, consegue emplacar um álbum seu no primeiro lugar, desbancando o Maroon 5, por exemplo, e o Blake Shelton, que também estavam lançando novos álbuns. Foram 237 mil unidades vendidas. É importante notar o que, Edgar? O quê? Que o Billboard 200, ele já se atualizou e não contabiliza apenas vendas físicas, né? Eles também contabilizam a venda de faixas, então a cada 10 faixas eles contam um álbum, e também as atividades de streaming. A cada 1.500 reproduções eles contam como um álbum vendido também. Tá? Só que o que é que acontece? A gente tá feliz que o Sam Smith, a gente viu ele naquele Carpool Karaoke, que foi bem divertido, junto com o Fifth Harmony. A gente também tá celebrando o romance que tá rolando entre o Sam Smith e o ator que inclusive já veio aqui no programa. Estão namorando ainda? Ele e o Brandon Flynn. 13 Reasons Why? 13 Reasons Why, um casalzinho que tá sendo celebrado também. Mas o Sam Smith pode comemorar essa semana, porque na que vem a gente já sabe que ele será desbancado. Aí solta a Taylorzinha. Você quer a Taylorzinha? Você já tá desbancando o cara? São fatos, são números. Você tá antecipando o que vai acontecer. Antecipando Se não quem acontecer, vai eu ser quero o ver. álbum mais vendido da Billboard na semana que vem, né? Taylorzinha lançou Reputation, seu novo álbum, na última sexta-feira. Vendeu 717 mil cópias só na sexta. Naquele esquema que ela faz de não colocar nada em streaming e tal, né? A Adele também usou essa técnica para alavancar as vendas, esquentar aí as vendas. Então, fato é que a semana que vem não teremos Sam Smith no topo dessa lista, mas a Taylor Swift, com esse álbum que reúne vários singles já lançados, como Look What You Made Me Do, Ready For It, Gorgeous, enfim, são muitos outros. E aí, vamos ver o que vai acontecer, se a minha maldição sobre Sam Smith vai se perpetuar e se Taylor Swift vai desbancá-lo. Swift. Tô torcendo pra você, Sam. O da Pena e vários outros, né? Estão torcendo pro... Eu também tô torcendo. É isso aí, vamos lá. Vamos lá para os ganhadores. Aqui estamos chegando na reta final do Morning dessa terça-feira. Temos ganhadores aí, vamos aos nomes. Aqui no Twitter, Lennon Lima levou o prêmio. Vou falar com você, Lennon. E aí? E aqui o vencedor é o Anderson, Edgar. Obrigado, Gabi. Você é muito fofa. É isso. A gente fica por aqui, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Como sempre, hein? Valeu. Tamo aí.